A vida de Enoque exemplifica os valores cristãos de viver uma vida justa e íntegra, sendo fiel a Deus mesmo em tempos difíceis. O andar com Deus de Enoque destaca a importância da comunhão contínua com o Criador, que é o fundamento da vida espiritual cristã. Sua ascensão sem morte física sublinha a ideia de que Deus recompensa a fidelidade de maneiras que podem transcender a experiência humana comum. A continuidade da fé e da justiça de Enoque através de sua linhagem, culminando em Noé, destaca a importância das escolhas individuais de fé e como elas afetam as gerações futuras. Enoque é lembrado como um modelo de fidelidade a Deus, e sua história serve como uma lição sobre a importância de viver em justiça, manter uma comunhão íntima com Deus e confiar nas recompensas divinas, mesmo quando estas vão além da compreensão humana. A passagem de Judas 1:14 e 15 traz uma profecia de Enoque, que é uma das mais fascinantes na Bíblia, particularmente por sua ligação com a visão apocalíptica do julgamento final de Deus sobre os ímpios. Vamos analisar essa profecia e seu significado dentro do contexto bíblico. O autor da Epístola de Judas faz referência a Enoque para destacar a natureza do julgamento divino sobre os ímpios no último dia. Judas, que se dirige a uma comunidade cristã confrontada com falsas doutrinas e práticas corruptas, cita essa profecia para alertar sobre as consequências do pecado e da rebeldia contra Deus. A profecia de Enoque mencionada por Judas está registrada da seguinte forma: Escutem, o Senhor está vindo com incontáveis milhares de seus santos para executar julgamento sobre as pessoas do mundo. Aqui, Enoque declara que o Senhor, Deus, virá com uma grande multidão de seus santos para fazer julgamento sobre os ímpios. O termo santos se refere aos seres celestiais, ou aos anjos, que acompanharão o Senhor em sua volta gloriosa para a realização do julgamento. Esta ideia também é encontrada em outras partes da Bíblia, como em Mateus 25:31, quando Jesus fala de sua volta com seus anjos para julgar as nações. A ideia de julgamento apocalíptico é central nas Escrituras. Será um momento de separação entre os justos e os ímpios, e aqueles que rejeitaram a Deus serão condenados. Ele condenará a cada pessoa por todas as coisas ímpias que elas fizeram e por todos os insultos que os pecadores ímpios falaram contra ele. Enoque fala de um julgamento em que cada pessoa será condenada por suas ações ímpias. A ênfase aqui está no pecado e nas palavras contra Deus, com destaque para os insultos que os ímpios proferem. Essas atitudes são vistas como afrontas à santidade de Deus. O julgamento se dará por todas as ações, incluindo os atos de maldade e blasfêmias contra Deus. Em várias passagens bíblicas, como em Mateus 12:36, Jesus alerta que toda palavra ociosa que os homens disserem, disso darão conta no dia do juízo. São murmuradores e descontentes, que vivem apenas para satisfazer os próprios desejos. Enoque descreve os ímpios como pessoas que vivem apenas para seus próprios desejos egoístas e volúveis, caracterizando-os como murmuradores e descontentes. Isso indica uma atitude de ingratidão e insatisfação constante com a vida e com os planos divinos. Esse comportamento é visto como uma forma de rebeldia contra Deus, que deseja que seus seguidores vivam em contentamento e obediência à sua vontade. Contam vantagem em alta voz e bajulam outros para conseguir o que querem. Os ímpios, segundo Enoque, são também orgulhosos e manipuladores, buscando vantagens pessoais através de bajulação e engano. Essa descrição está relacionada à hipocrisia e à corrupção que frequentemente dominam as atitudes dos
e rejeitam os princípios divinos, tentando manipular os outros para atingir seus próprios fins egoístas. Enoque, considerado um profeta apocalíptico, é visto como alguém que recebeu revelações sobre o futuro, especialmente sobre o julgamento final de Deus sobre os ímpios. A profecia de Enoque, registrada em Judas 1, 14, 15, traz uma visão clara e sombria do fim dos tempos. Ele previu a vingança divina contra a maldade humana, onde Deus, com seus anjos, virá para julgar as ações e palavras ímpias. A profecia apocalíptica de Enoque está enraizada na ideia de um juízo final, um evento escatológico que ocorrerá no fim da história, quando Deus fará justiça contra os ímpios e os injustos. Enoque é também uma figura ligada à sabedoria divina e à revelação do futuro, aspectos típicos dos profetas apocalípticos. Embora o livro de Enoque não faça parte do cânon bíblico aceito por todas as tradições cristãs, ele tem sido tradicionalmente visto como uma fonte de revelação apocalíptica nas comunidades judaicas e cristãs antigas. Enoque, um dos grandes profetas da Bíblia, foi chamado por Deus para pregar ao povo sobre o arrependimento. Inicialmente, Enoque sentiu-se inadequado para essa missão, mas Deus o fortaleceu e prometeu lhe dar as palavras necessárias para cumprir sua tarefa. Ele ensinou o povo sobre a importância de Jesus Cristo, do arrependimento, do batismo e do Espírito Santo, orientando-os a se voltarem para Deus. Além disso, Enoque foi responsável por estabelecer a cidade de Sião, um lugar de retidão e paz, onde os fiéis poderiam viver em harmonia com Deus. No final de sua missão, o Senhor levou Enoque e a cidade de Sião para viver com ele. A vida de Enoque, conforme descrita na Bíblia, é um exemplo notável de justiça, integridade e fidelidade a Deus. Vamos analisar e explicar os pontos principais e seus fundamentos. Enoque é descrito como um homem justo, alguém que viveu em retidão em uma época em que a maldade predominava sobre a terra. Sua vida de integridade é um reflexo de sua dedicação a Deus. Isso é fundamental, pois em um contexto de corrupção moral e espiritual, como o que antecedeu o dilúvio, Enoque se destaca por viver de maneira ética e alinhada com os princípios divinos. A Bíblia afirma que ele andou com Deus, Gênesis 5, 22, 24, uma expressão que significa uma vida de comunhão e obediência contínuas com o Senhor. A expressão andar com Deus é de grande importância e é frequentemente usada na Bíblia para denotar uma relação íntima e constante com o Criador. Esse andar simboliza uma vida de fidelidade, oração, comunhão e obediência à vontade divina. Enoque não era apenas uma pessoa de boas ações externas, mas alguém profundamente comprometido com a moral e a espiritualidade que Deus requer. Ao andar com Deus, Enoque estava alinhado com a vontade divina e viveu de acordo com os princípios de justiça. A passagem sobre Enoque sendo levado aos céus sem passar pela morte física é um dos aspectos mais misteriosos e fascinantes de sua história. Em Gênesis 5, 24, está escrito: E Enoque andou com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Esse evento é único na Bíblia, pois, ao contrário da maioria das pessoas, Enoque não experimentou a morte. Ele foi diretamente levado por Deus para viver com ele, simbolizando a aprovação divina sobre sua vida de retidão. Em algumas tradições cristãs e judaicas, acredita-se que Enoque foi transportado para um lugar especial de proteção e bênção, o que, em termos espirituais, pode ser visto como uma recompensa por sua vida fiel. Enoque é um ancestral direto de Noé, um dos maiores heróis da Bíblia. A genealogia de Enoque é mencionada em Gênesis 5, onde ele é descrito como o pai de Matusalém e avô de Noé. Essa conexão com Noé
é importante porque a linhagem de Enoque, através de seu filho Matusalém, culmina na história do dilúvio, onde Noé, fiel a Deus, salva a humanidade e os animais. A relação direta com Noé reforça o valor da justiça de Enoque, pois sua linhagem continuou a viver conforme a vontade de Deus, sendo preservada para a grande missão de Noé. Enoque é um dos poucos personagens bíblicos que não passou pela morte física, o que, na visão cristã, tem um significado profundo. Sua ascensão ao céu, sem experimentar a morte, prefigura a promessa de Deus de que alguns que viverem em fidelidade e justiça poderão ser poupados da morte física, como em 1 Coríntios 15, 51, 52, que fala da transformação dos fiéis no momento da volta de Cristo. Além disso, a ausência de morte de Enoque também reflete o prêmio de sua vida justa e a confirmação de que ele estava em perfeita harmonia com a vontade de Deus. A figura de Enoque, conforme descrita nas Escrituras, é única e enigmática, especialmente pelo fato de ele ser um dos poucos personagens bíblicos que não experimentou a morte física. Em Gênesis 5:24, disse que Enoque andou com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Isso significa que, ao invés de passar pela morte, Enoque foi levado diretamente por Deus. A razão e o propósito dessa ação de Deus não são totalmente explicados na Bíblia, mas a tradição cristã e algumas interpretações apocalípticas sugerem que Enoque foi preservado para um papel especial nos eventos futuros, especialmente no contexto da Grande Tribulação. Enoque é uma figura notável, não só pela sua fidelidade a Deus e pela sua vida de justiça, mas também por ter sido um dos dois grandes personagens que foram retirados da terra sem passar pela morte física, o outro sendo Elias, conforme descrito em 2 Reis 2:11. A Bíblia afirma que, em vez de morrer, Enoque foi tomado por Deus. A ausência de morte física de Enoque tem sido interpretada de várias maneiras ao longo dos séculos. Muitos estudiosos acreditam que ele foi poupado de morrer como um sinal especial da aprovação divina e da fidelidade que ele demonstrou ao caminhar com Deus. Enoque não experimentou a morte, mas foi levado diretamente para estar com Deus. Um mistério que muitas tradições cristãs interpretam como um sinal de sua pureza e devoção excepcionais. A teoria de que Enoque e Elias serão duas testemunhas especiais durante a Grande Tribulação é baseada em algumas passagens apocalípticas, especialmente no livro de Apocalipse. No capítulo 11 de Apocalipse, é descrito um período em que duas testemunhas, que têm grande poder, pregam e testificam durante o tempo de perseguição e calamidade, antes da segunda vinda de Cristo. Em Apocalipse 11, 3, 12, fala-se dessas duas testemunhas que profetizam durante 260 dias, aproximadamente 3 anos e meio, e têm autoridade divina para realizar milagres, como impedir a chuva e transformar as águas em sangue. Elas são descritas como vestindo panos de saco, simbolizando arrependimento e lamento pelos pecados do mundo. Após cumprirem sua missão, elas são mortas pelas bestas, representando os poderes opressores, mas depois são ressuscitadas por Deus e ascendem aos céus. A tradição judaica e algumas correntes cristãs acreditam que as duas testemunhas mencionadas em Apocalipse podem ser Enoque e Elias. O motivo dessa associação se baseia em várias crenças antigas e especulações sobre as figuras de ambos, pois ambos têm características que os tornam plausíveis para esse papel. Como alguém que foi arrebatado para não conhecer a morte, Enoque é visto por algumas tradições como uma possível testemunha escolhida por Deus para um futuro papel importante. Sua vida de fé, integridade e comunhão com Deus o torna uma figura ideal para essa missão especial. Da mesma forma, Elias foi levado ao céu em um redemoinho, 2 Reis 2:11,
e a tradição judaica acredita que ele retornará antes da vinda do Messias para preparar o caminho, como é descrito em Malaquias 4, 5, 6. Elias é frequentemente mencionado em Apocalipse, devido ao seu papel de profeta que combateu a idolatria e a injustiça. A ideia de que Enoque e Elias servirão como as duas testemunhas na grande tribulação é sustentada por algumas passagens bíblicas que indicam que, embora esses dois personagens não tenham morrido de forma tradicional, eles têm um papel importante a desempenhar no julgamento final. O fato de Enoque não ter morrido, juntamente com a conexão com Elias, é interpretado como um sinal de que Deus os preservou para este evento apocalíptico, a fim de que eles sirvam como testemunhas divinas em um tempo de grande tribulação, proclamando a palavra de Deus até a segunda vinda de Cristo. A grande tribulação é um período profetizado no Novo Testamento, especialmente no Apocalipse, onde haverá um tempo de grande sofrimento e perseguição para os fiéis. Durante esse período, as duas testemunhas, se forem de fato Enoque e Elias, irão atuar como profetas de Deus que pregarão arrependimento e anunciarão o juízo divino. Elas desempenharão um papel vital como defensores da verdade e como desafiantes da rebelião contra Deus. Enoque e Elias, sendo personagens que já foram levados por Deus, não conheceram a morte, o que é interpretado por algumas tradições como uma preparação divina para a sua missão final. Eles serão enviados para proclamar a justiça de Deus em um tempo em que a humanidade terá rejeitado e desafiado a verdade divina. A ideia central da profecia de Enoque é o juízo de Deus. Este é um tema fundamental no Novo Testamento, especialmente no ensino de Jesus e dos apóstolos. Em diversas passagens, como em Mateus 25, 31, 46 e Apocalipse 20, 11, 15, há uma ênfase no julgamento final, quando Deus separará os justos dos ímpios, recompensando os justos e punindo os ímpios. A profecia descreve os ímpios como pessoas que rejeitam a autoridade de Deus, sendo murmuradores, egoístas e manipuladores. Essas atitudes são características de uma rebeldia contra o Criador, que é algo amplamente condenado nas Escrituras, como em Romanos 1, 18, 32, onde Paulo descreve os pecados dos ímpios como uma consequência de rejeitar a verdade de Deus. Enoque enfatiza que os ímpios serão julgados não apenas por suas ações, mas também por suas palavras. A Bíblia, de modo geral, adverte que as palavras têm um poder significativo, tanto para a bênção quanto para a maldição. Mateus 12, 36, 37, Tiago 3, 5, 10. A profecia de Enoque lembra que blasfêmias e palavras contra Deus também são graves. Aos seus olhos, a vinda do Senhor com milhares de santos para executar o julgamento é uma imagem que também aparece em outros textos apocalípticos, como em Apocalipse 19, 11, 16, onde Cristo retorna gloriosamente para derrotar os inimigos e estabelecer seu reino eterno. Enoque, como profeta apocalíptico, fornece uma visão poderosa e incisiva do julgamento final de Deus, quando ele virá com seus santos para fazer justiça. Sua profecia é uma advertência contra os ímpios, aqueles que vivem para seus próprios desejos egoístas, que murmuram contra Deus e vivem em rebeldia. Através de sua mensagem, a Bíblia reafirma a seriedade do juízo de Deus e a necessidade de arrependimento e fidelidade a Ele, pois, no fim dos tempos, não haverá escapatória para aqueles que rejeitam sua autoridade e graça. A preservação de Enoque e de Elias, sem a morte física, tem um significado simbólico e teológico. Isso pode ser visto como um símbolo de como Deus preserva a justiça e a fidelidade, mesmo em um mundo caído e corrompido. Enoque foi um homem,
que andou com Deus em uma época de grande corrupção moral. E sua preservação sem a morte pode ser entendida como uma representação de como Deus manterá a justiça no final dos tempos. Ao ser levado diretamente para os céus, sem conhecer a morte, Enoque se torna um exemplo de fidelidade e redenção. Sua preservação também reforça a ideia de que, no final dos tempos, Deus ainda terá pessoas fiéis que, como ele, não serão destruídas pela maldade do mundo. Enoque, por não conhecer a morte, torna-se uma figura especial na narrativa bíblica, com algumas tradições interpretando sua preservação como uma preparação para ser uma das testemunhas no período da grande tribulação, ao lado de Elias. A presença de Enoque e Elias durante esse tempo de calamidade e julgamento final aponta para o poder de Deus em preservar seus servos fiéis e a importância do arrependimento e da justiça divina em um mundo em crise. Assim, Enoque, longe de ser apenas um personagem histórico, também se torna uma figura profética, apocalíptica, representando a fidelidade a Deus até os momentos finais da história humana. Se você chegou até aqui e gostou do tema, se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe.